Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Estamos começando mais uma semana e eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que está escrito assim: O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Nós temos uma escolha a fazer todos os dias. Escolher ser alegre. Porque aquele que tem o coração alegre, o coração aqui não é o órgão que pulsa, mas é a nossa mente, os nossos pensamentos, aquilo que nos alimenta diariamente, a nossa consciência daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada a Deus, daquilo que nos faz bem e daquilo que nos faz mal. Nós sabemos que os pensamentos negativos, destrutivos, eles nos fazem mal. Mas muitas vezes nós, inconscientemente, deixamos eles de lado, deixamos eles fluir, deixamos eles nos derrubar, deixamos eles nos atropelar e nós não rebatemos esses pensamentos. Mas a palavra do Senhor nos diz: o coração alegre, o pensamento de paz, de alegria, de produtividade, de quem nós somos em Deus, é como um bom remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma, para o nosso ser, para a nossa maneira de agir e de reagir, para a nossa maneira de cuidarmos de nós e do próximo que está ao nosso lado. E está escrito: mas o espírito abatido seca até os ossos. Em meio às tempestades da nossa vida, eu e você, nós somos desafiados todos os dias a fazer uma escolha difícil. Mas a melhor decisão nós podemos escolher sorrir, escolher pensar coisas que nos dão esperança, escolher pensar naquilo que gera paz, escolher pensar naquilo que é do alto, que é eterno, que é divino, não naquilo que está acontecendo ao nosso lado. O sorriso é mais do que uma expressão facial no nosso rosto. É um reflexo da esperança que reside no nosso coração. É uma manifestação da nossa confiança em Deus, independentemente das adversidades que nós estamos enfrentando, das dificuldades que nós estamos vivendo. Quando eu e você olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos inúmeras passagens bíblicas que nos lembram da importância da alegria e da resiliência, da perseverança. Josué 1:9 diz: ser forte, ser corajoso, né? Então a palavra do Senhor, ela está o tempo todo nos orientando a não pararmos no meio do caminho, mas a continuar, a escolhermos todos os dias, independente das circunstâncias. A palavra do Senhor nos diz também: hoje coloco diante de você vida e morte, bênção e maldição, escolha a vida, para que você possa ter paz. É escolha nossa, é escolha diária, é escolha constante. Então, colocar um sorriso no rosto, buscar ter pensamentos de paz, de bênção, pensamentos divinos, pensamentos eternos. Essa é uma escolha que nós temos que fazer para que nós possamos trazer esse bom remédio para o nosso corpo, para que ele seja alegre, para que ele cumpra os propósitos pelos quais e para os quais Deus nos designou aqui na terra nesse tempo hoje. Deus, ele fortalece a nossa força quando elas parecem estar esgotadas. Deus, ele nos inspira a enfrentar os desafios com um sorriso confiante no rosto. No momento de tribulação, de dificuldade, nós podemos encontrar consolo nas palavras do Senhor. Olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. O próprio Deus falando sobre nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
Escolher sorrir não significa ignorar as dificuldades, as tribulações, as injúrias, as dificuldades. Não. Mas significa nos fazer reconhecer que com Deus ao nosso lado nós somos mais do que vencedores. E tudo aquilo que está vindo sobre a nossa vida é para nos fazer crescer, amadurecer e nos preparar para aquilo que Deus tem para entregar sobre nós. Sim, porque se você pegar uma criança de 5 anos e der a chave de carro para ela e falar, vai lá e dirige, se ela conseguir ligar o carro, com certeza vai acontecer um acidente e vai trazer prejuízos para ela e talvez até para outras pessoas. Então você precisa ter maturidade, você precisa ter sabedoria, você precisa ter o equilíbrio para você ter aquilo que Deus tem para te dar. Porque se você não tiver maturidade em Deus para receber aquilo que Deus tem para você, como sendo mais do que vencedor em Cristo Jesus, certamente você vai fazer aquilo que pode prejudicar a você e as outras pessoas. Então que nós possamos conhecer e reconhecer. Se Deus diz que vai te dar algo, se capacite naquele algo. Não espere aquele algo acontecer para você se preparar. Lembra de Daniel? Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E quando a inveja surgiu, quando os caluniadores, aquelas pessoas que tinham inveja, aquelas pessoas que tinham ciúme, elaboraram ali um plano para acabar com Daniel, Daniel, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia uma vida inteira, que era orar a Deus 3 vezes ao dia. E Deus deu o livramento para ele. Ele não esperou chegar ali para ele se preparar. Ele já se preparava antes. Os amigos de Daniel, quando chegaram ali, foram lançados naquela fornalha de fogo. Ele disse, nós sabemos o Deus que nós temos. E se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós estamos preparados para sermos levados pela morte, para viver em Deus. É uma confiança construída não do dia para a noite, mas é uma confiança construída dia após dia. É uma maturidade, é uma entrega, é uma renúncia. É uma intimidade que se constrói, não se constrói da noite para o dia. É como quando nós queremos construir a nossa identidade. Nós precisamos, às vezes, nos despir e desconstruir muitas coisas que foram construídas dentro de nós errados, sem a visão celestial, sem a visão divina. E muitas vezes nós não conseguimos fazer o que o capítulo 17, versículo 22 de Provérbios nos diz, porque nós fomos construídos errado pelas palavras que ouvimos, pelas dificuldades que colocaram sobre nós. E por isso hoje para nós é tão difícil nós nos alegrarmos e acreditar que a alegria é como um bom remédio para o nosso corpo. Às vezes nós não fazemos o que precisamos fazer para termos alegria, mas nós colocamos essa responsabilidade sobre outra pessoa. Eu vou ser feliz quando a minha mãe reconhecer que me fez mal. Eu vou ser feliz quando aquela pessoa que me magoou reconhecer que me magoou e pedir perdão. Sabe? Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro do ano. Eu vou ser feliz quando a minha família estiver toda com saúde. Para com isso. Eu e você não precisamos de nada além do que nós temos para gerar dentro de nós a decisão de escolher viver aquilo que Deus já nos liberou para viver. Ele diz, o coração é alegre, é como bom remédio. Então alegre o seu coração, alegre o seu pensamento, vigia os pensamentos que você tem a respeito de você. Muitos de nós somos acostumados a nos criticar muito mais do que nos celebrar. Quantas vezes nós recebemos conquistas que nós não celebramos? Nós alcançamos coisas
que desejamos às vezes anos e quando essa coisa chega a gente não se permite celebrar. Isso é errado. Isso não agrada a Deus, porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, o nosso Deus. E toda boa dádiva é digna de glorificação ao Senhor e celebração, porque nós conseguimos alcançar. Então, que a alegria de Deus, que provém da nossa fé em Cristo Jesus, seja a luz que ilumina os nossos caminhos, mesmo nos dias mais sombrios e difíceis, porque sim, nós iremos passar por dias difíceis, por dias que são mais pesados, que são mais sombrios, que parece que a nossa força foi tirada de nós, mas o Senhor está ali para nos fortalecer na caminhada todos os dias. Que eu e você possamos ser testemunhas vivas do poder transformador de um sorriso escolhido em meio à adversidade da nossa vida. Que nós possamos fazer o que o apóstolo Paulo falou, pensar nas coisas do alto, escolher viver por fé e não por vista, escolher viver na contramão desse mundo. Sorria, escolha sorrir, porque escolher sorrir reflete confiança na resiliência que Deus proporciona para nós, nos fortalecendo na adversidade. Provérbios 17, 22 ressalta que o coração alegre é como um bálsamo curativo, é como um remédio que cura, nos incentivando a encontrar alívio e cura na escolha consciente da alegria, da gratidão, da permanência, da confiança que devemos depositar em Deus. Jesus Cristo, quando ele estava ali no deserto e ele foi tentado por Satanás, e Jesus Cristo não foi para o deserto levado pelo diabo. Jesus Cristo ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E somente 40 dias depois, Satanás se apresentou diante de Jesus e começou a confrontar Jesus na sua fraqueza daquele momento, na sua necessidade daquele momento. E Jesus Cristo rebateu o que Satanás falava com a palavra. Observa bem, Jesus Cristo não mudou a história dele, não mudou o quadro dele. Jesus Cristo não provou para Satanás que ele estava errado. Jesus Cristo não fez nada que mudou verdadeiramente a sua situação fisiológica. Ele continuou com fome. Ele continuou no deserto. Ele continuou sendo afrontado. Mas a certeza dentro dele fez ele combater aquilo que Satanás estava trazendo para ele, que era momentâneo. Eu e você precisamos ter essa confiança em Deus e essa alegria consciente para nós combatermos os pensamentos maus, os dias maus quando eles vierem, porque eles certamente virão. E nós precisamos saber em que nós temos crido, em que nós temos confiado, aonde está baseada a nossa esperança, a nossa fé, a nossa consciência de que tudo aquilo que vivemos aqui é passageiro, mas a palavra de Deus é eterna. E aquilo que nós escolhemos em Deus se torna eterno dentro de nós, concretizando aquilo que nós escolhemos ser, independente das circunstâncias que estamos vivendo. A alegria, ela pode sim persistir nas tribulações, pois eu e você sabemos que ao enfrentarmos desafio, a nossa fé, ela é refinada, ela é apurada, resultando em perseverança, esperança, fé e, por fim, alegria plena em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela tua palavra. Aonde o Senhor nos mostra, Pai, que nós temos a escolha, a decisão, o poder em nós de buscarmos conscientemente a alegria do Senhor, os bons pensamentos no Senhor, a verdade da tua palavra, que é o bom remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma.
para os nossos ossos, Pai. E por isso nós queremos te agradecer e te bendizer. Senhor, em meio às tribulações, nós agradecemos pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Essa fonte de alegria eterna que jorra dentro de nós. Nós confiamos nas promessas do Senhor, nós encontramos consolo na certeza de que assim como alimenta as aves nos campos, Pai, também o Senhor provê sobre nós tudo aquilo que nós precisamos escolher todos os dias para alimentar o nosso espírito, alma e corpo na Tua presença. Dai-nos, Senhor, alegria que persiste na adversidade, sabendo que cada desafio fortalece a nossa fé, transforma a nossa entrega e nos leva para um lugar mais perto do Senhor. Que o sorriso em nosso rosto reflita a confiança na fidelidade e no amor do Senhor redentor e transformador. Gera, Espírito Santo de Deus, dentro de nós o fruto da alegria, para que nós possamos em todo tempo celebrar e tomarmos desse bom remédio que vem do céu para nós. Assim, Paizinho, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um excelente dia, uma excelente semana. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus.